Abra a tua Bíblia no Salmo de número 37. Amém, louvor. Deus abençoe. Salmo de número 37. Amém? Na sua Bíblia tem uma cópia lá, se você quiser ir lá dar uma lidinha lá atrás, se concentrar um pouquinho. Salmo de número 37, rapidinho, somente um versículo da palavra do Senhor, porque depois eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, já deixasse marcada aí, 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai falar um pouquinho do Salmo 37, mas meu direcionamento vai ser lá no Salmo, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. No Salmo de número 37 diz assim, quem achou, diga amém. Diga glória a Deus. Amém pela escola bíblica. Quem não vem tem que vir para aprender na escola bíblica, procurar a Bíblia. Amém? Salmo de número 37, versículo 5, somente este versículo diz assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vá lá no 1 Samuel, capítulo 17, rapidinho. É a história muito conhecida da Bíblia, que todos nós conhecemos, gostamos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim. É quando Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Então, por isso que todo mundo conhece a história de Davi e de Golias. Mesmo quando a gente não está na igreja, a gente conhece a historinha desde pequenininho. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor é contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançado na mão da sua funda foi-se chegado ao filisteu. E o filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel.
o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial do Filisteu darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Baixe sua cabeça. Aleluia. Feche os teus olhos aí rapidinho. Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Somos gratos a Ti por sentir a Tua presença desde quando iniciamos este culto nesta noite. Por ver a Tua unção sendo ministrada nos louvores, em cada oração. Fala conosco como o Senhor falou comigo nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentados, queridos. Queridos, o ventilador é bom, mas tem hora que é uma benção. A gente vai colocar uma coisa lá, né, pastora? Essa palavra Deus me deu, ela tem mais ou menos 2, 3 meses em casa, num louvor que eu compartilhei até no nosso grupo de louvor lá do nosso irmão Jefferson, né, lá no Whats. O homem que gosta, se a gente tiver uma rádio aqui na igreja, ele vai ser o locutor oficial da igreja. Né, Bispo Márcio? Ele parou de fazer as vinhetazinhas. Cadê as vinhetazinhas? E nós lemos aqui o versículo, o Salmo de número 35, onde nós vemos a palavra do Senhor ser ministrada em nossas vidas. Um salmo que nós gostamos bastante, mas que muitas vezes é o Salmo de Davi, quando ele fala de uma felicidade temporária que ele tinha. E nós vemos e falamos entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Nós vimos o Marquinhos falar aqui na ministração da oferta, em que ele confiava nele, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha um carro, porque ele tinha isso, né? E eu acho que ele perguntou ali, você vai pregar sobre o quê? Eu falei sobre o que eu ia pregar, eu acho que ele pescou minha palavra para poder pregar, rapaz. O bispo, ele pegou ali do lado, né? E não que eu confiasse também do mesmo jeito como o Marquinhos falou, que a gente confia muito, mas nós confiamos como homens em nós mesmos, né? Acha que nós somos o super-herói, podemos todas as coisas, não naquele que nos fortalece, mas em mim que me fortaleço todos os dias, né, Marquinhos? E quando nós lemos essa passagem, Deus me levou no louvor, quando eu compartilhei esse louvor, a entrar no Salmo de número 37, ler esse Salmo, mas me levou lá na história de Davi, quando Davi é afrontado, quando o exército de Deus, quando Israel é afrontado por aquele gigante. E somos alvos todo dia, somos alvos constantemente de ataques do inimigo, estamos às vezes envolvidos numa batalha constante, né? Eu estou numa constante guerra aí nos últimos meses aí, lutando muito, né? A briga tá dura, né? E às vezes nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, como fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas da carne e o sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderes, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E às vezes nós queremos nós temos a força, né? He-Man, tira a espada e eu tenho a força. É bacana, né? Tem lá no Gloob, passa lá no Gloob. Quem tem filho tem que assistir desenho, vai. Né? E a gente tenta encarar isso, né, de uma forma assim que nós podemos fazer, que nós iremos conseguir fazer. Nesses últimos meses, Deus tem me ensinado que você depende de mim. Você tem que aprender a depender de mim. Eu tenho vivido o que eu falei na quinta-feira retrasada. O mesmo jeito que o povo viveu lá no deserto. O maná é para hoje. Não guarda não que amanhã vai estar podre. Vai estragar. É para hoje, é para agora. Né? Mas a gente passa luta constantes aqui na terra. Podemos perceber isso lá no texto de Davi,
no texto de 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 em diante, que Samuel, na conversa que ele estava tendo com o rei Saul, né, ele estava convicto que ele iria conseguir. Davi estava convicto que ele iria conseguir, né? E Saul ainda estava meio incrédulo em relação a isso, né? Você vê a diferença radical entre as duas perspectivas, dois cenários diferentes. Um acreditava que iria destruir o gigante, o outro dizia, não tem jeito, nós iremos perder essa guerra, porque não temos homem, ninguém para enfrentar esse homem, né? Eu ia fazer só que nossas crianças estão tudo lá no Kids, eu ia pegar aqui e trazer para aqui, para a gente fazer uma pequena ilustração aqui, né, como o bispo gosta de fazer, mas deixa a ilustração para depois. Imagine aquele homem, eu lembro, nós estávamos no almoço de família, e aí a gente estava na hora de distribuir os doces, né? Aí os adultos são pior do que as crianças, viu, bispo? E aí tinha uma das tias lá, a mãe da Tainara, né? Ali, ó, visitante assim, faz assim, é minha sobrinha ali, ó. E aí a mãe dela estava lá, quando a gente colocou os doces tudo na mesa, né? Aí ela se abaixou assim, ficou assim, eu sou o primeiro, tio, eu sou o primeiro, né? Não é assim que a criança fica, ó, o adulto, né? E a criança pedindo aqui, né? E a gente pode comparar a mesma coisa, Davi, pequenininho, e aquele homem grandão ali na frente dele. E as perspectivas diferentes, cenários diferentes. Um pensando que poderia, outro pensando que não iria conseguir. Mas Davi, movido por uma fé que não era humana, né? Ele disse que poderia conseguir. No versículo 37 nós podemos ver isso. Na conversa de Davi com Saul, nós podemos ver isso, que ele diz, eu vou derrubar aquele gigante. Eu vou vencer, né? E Saul não acreditava nisso. Saul não acreditava nisso. No versículo 37, quando você pode ler lá, são duas, a parte A, Saul fala uma coisa, a parte B, Davi fala outra. E da visão de cada um, de um jeito diferente, dizia que iria conseguir. Querido, isso é fé. E eu, bem sincero a vocês, a gente tem vivido, vou dizer assim, um pouquinho de cada dia dessa fé, tentado viver um pouquinho a cada dia disso. E como o pastor Rogério uma vez falou, anotei, aí até eu deixei aqui guardado e coloquei aqui na ministração. A fé espiritual é a fé que vem por meio de Jesus. Ela vem e faz a diferença todos os dias da nossa vida. Tem a fé como dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala, porque andamos por fé e não por vista. E eu pergunto a você nessa noite, e me perguntei no dia que eu escrevi essa ministração, que ela foi para mim, em que consiste a nossa verdadeira segurança? Em que consiste, onde está a nossa segurança? Conforme o versículo 30, no versículo 5 do Salmo 37 que nós lemos, em entregar tudo ao Senhor, né? O Salmo 31, versículo 24 fala assim, sedes fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Esdras, capítulo 10, versículo 4, fala, levanta-te, pois a questão está em tuas mãos, e nós nos apoiaremos. Tem coragem e age. Esdras estava diante de uma batalha, e ele fala, age. A gente está diante de um cenário de adversidade, de um cenário de dificuldades no nosso país, mas nós cremos que esse cenário não irá atrapalhar o povo de Deus. Nós cremos, como nós sempre falamos, nós não estamos vivendo a crise, porque nós vivemos com Cristo. E nosso Deus é o Deus que irá suprir todas as nossas necessidades, conforme fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá em glória todas as minhas necessidades, dia após dia, momento a momento, em todo tempo. Deus sempre age com um passo de fé, queridos, para poder operar em nós através de nós mesmos.
A atitude de Davi no versículo 32, eu disse a você, deixa lá aberto. A gente vai ler lá 1 Samuel. Ele se dispõe, né, diante de Saul, para que ele fala, não desfaleça o nosso coração. Porque ele disse que ele iria pelejar contra o gigante. Não deixe ninguém ele fala para Saul, não deixe que ninguém se desanime por causa desse gigante. Teu servo, eu irei lutar contra ele. Em que consiste a nossa segurança? Em entregar tudo ao Senhor. Em segundo lugar, em descansar nele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24, fala: digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto eu esperarei nele todos os dias, momento a momento, minuto a minuto. Como muitos sabem, eu estou desempregado. E a gente estava num certo desespero há um tempo atrás, né? O bispo fica puxando a orelha e eu... Como homem, eu sempre, como o Marquinhos falou, a gente fica aqui achando que as nossas forças, nós podemos mais. E nos últimos meses, até quando eu escrevi essa palavra, eu acalmei meu coração. Eu tenho acalmado. Lógico que tem dia que a gente amanhece assim, né? Muito preocupado, principalmente por sermos homens e queremos resolver tudo dentro da nossa casa, né? Nós não somos homem gato, né, bispo? Né? A gente quer resolver as coisas da nossa casa. E uma certa vez eu conversando com o Luiz, eu disse lá, não sei o que, desesperado, eu digo, amor, vocês falavam tanto que eu estava desesperado, fica calma, vai resolver tudo, vai chegar. Aí uma vez conversando, aconteceu algum probleminha, conversando com o Mateus, aí ele, não, eu digo, fica calmo, relaxa. Aí ele veio, você anda muito calmo ultimamente. Eu digo, eu não vou fazer nada, vocês não mandavam ficar calmo, eu agora estou ficando calmo. Deixa a água passar aí, o rio passar aí, a gente vai ficar calmo. Lógico, como eu falei, a gente tem os dias do nosso estresse, porque a gente não vê as coisas acontecerem, mas a gente confia no Senhor. E como eu falei na quinta-feira, Deus, na quinta-feira da semana passada, na semana do Natal, a gente iria receber visitas, né, e tudo, e aí eu falei assim, nossa Deus, como é que eu vou receber o pessoal em casa? E aí liga uma pessoa e fala assim, estou depositando dinheiro na sua conta. O dinheiro da ceia, o dinheiro de tudo. Então para que eu vou me preocupar? Para que eu vou preocupar? Né? Aí final do ano chegou, né? E aí a gente fica preocupado, eu e minha esposa, sincero, vou falar uma coisa com vocês, queridos. Às vezes é difícil, né? Eu sempre falava com o bispo. Eu falei uma vez com as meninas assim, eu digo, eu nunca pedi um centavo para levar ninguém aqui em casa, né? A gente tem carro, então eu chegava no posto, estanque. Corria para cima, baixa estanque. E tinha 2 carros na garagem, eu vendi. E aí eu ia buscar minha sogra no aeroporto. Quarta-feira. E eu falei com o Luiz de manhã, eu digo, não tem a gasolina não dá para ir no aeroporto e voltar, não. Aí ela fez assim, Deus vai dar. Aí quando foi de noite assim, eu digo, amor, e aí? A gente vai como? 9 horas da noite, em casa. Ela veio assim, entrou um dinheiro aí na conta, dá para a gente ir e voltar. Deus provê todas as coisas, queridos. Sabe? E assim, eu assim em casa, aí chegamos, fui buscar a sogra, choveu, vem na estrada. Aí quando eu chego em casa assim, sabe? Deus fez assim, eu estava na sala, deitado, de Deus, e amanhã, como é que vai ser? A minha sogra vem de lá para cá do quarto, você vai para o mercado amanhã? Eu fiz, vou, pela fé. Vou. Aí ela veio assim,
ela começou a sentar, ela foi para dentro da geladeira, começou a sentar e fazer uma listinha. Aí depois ela desistiu da listinha, viu assim, ó, toma o cartão, a senha, vai lá, compra tudo que precisa para dentro de casa. Então, para que eu vou me desesperar? Para que eu vou me desesperar? Eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que confiar nesse Deus. Descansar nele, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. O Senhor livrou, Davi fala assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Deus já nos trouxe até aqui, e Ele vai nos levar para o caminho de vitórias, querido. Essa era a fé de Davi. Essa era a fé de Davi. Davi, o Marquinhos falou de fé, por isso que eu estou dizendo que ele pescou minha palavra. Então, é fé. No Salmo de número 27, versículo 3, fala assim: ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu ficarei confiante. Eu confio em Deus. Em terceiro e último lugar, queridos, é viver na expectativa da resposta de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Salomão tem a expectativa de construir o templo. E ele espera a resposta do Senhor. Porque o pai já tinha recebido uma ordem. Mas o pai dele, Davi, por ter muito sangue na mão, não poderia construir o templo. Deus disse: você só vai suprir. Você não vai construir. Você só vai suprir, levantar recursos. E Salomão lá, ele reúne o povo e expressa isso para o povo, que eles iam construir o templo conforme a promessa do Senhor. E Salomão expressa aqui nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 6, ele expressa a esperança, a expectativa da construção do templo. E ele permanecia na presença de Deus. Ele ora a Deus no versículo 12 e pede que o Senhor dê a resposta a ele. E no capítulo 7 em diante, Deus derrama a glória dele sobre aquele povo. E Deus derrama a glória dele no versículo 11 em diante. Ele faz uma aliança com Salomão, ele conversa com Salomão e faz uma aliança com ele. E diz que ele ia derramar a glória dele. No versículo 14, no versículo 15, ele fala assim: se o meu povo... Esse texto é bonito, né? Mas a gente não consegue viver ele muito, não. Mas vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. A oração do templo. Ele disse: eu estarei presente ali. E ele disse que estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, querido. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 19. O rei Josafá, ele está diante de uma guerra contra os exércitos de Amon e de Moabe. E ele vai consultar a Deus. Ele vai consultar o profeta profetiza no versículo 15. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, porque a sua luta não é vossa, mas de Deus. A nossa luta, ela não é nossa, ela é de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, fala assim: pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Versículo 5, destruindo raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Levando nosso pensamento a obedecer a Deus, tão somente a Ele. Queridos, diante dessas três maneiras de servirmos a Deus,
de termos nossa segurança no Senhor. Se nós tivermos convicção e fé, nós poderemos estar seguros que Ele irá fazer todas as coisas no momento dEle, na hora dEle. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos de um coração que deseja andar com Deus e, acima de tudo, confiar, descansar e esperar nele. Precisamos de um coração que esteja determinado e dedicado a servir ao Senhor. No mundo espiritual, nós podemos observar Davi e Salomão. Eles confiaram e buscaram em Deus respostas. E às vezes me pergunto, a pastora Valéria pregou aqui, a gente pergunta assim, por que Deus? A gente não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar, para que Deus? Para que eu estou passando por isso? Não é por que eu estou passando isso, não, é para quê? Porque a tua experiência servirá para alguém algum dia. Servirá para a edificação da vida de alguém. Servirá até aquele que está sendo preparado para ser líder, para ministrar na vida de pessoas. Então nós precisamos acreditar e confiar em Deus que Ele pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. No mundo espiritual não existe meio termo. Ou eu ando na fé, ou eu não ando com fé. Nós temos que ter segurança. O que mais Satanás quer é que nós não sejamos incrédulos e não acreditemos em Deus. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos acreditar sempre nesse Deus. Primeiro domingo de 2016. Nós cremos que iremos viver uma nova aliança com Deus. Nós cremos que iremos viver um novo momento com Deus. Nós cremos que iremos viver um mover sobrenatural aqui neste lugar e nas vidas de cada uma das famílias aqui deste lugar. Nós cremos que nós iremos alargar as tendas, nós cremos que nós iremos ver pessoas sendo ministradas e libertas, pessoas que estão sendo enfermas, sendo curadas e restauradas pelo poder do Senhor, pela unção do Senhor, porque a nossa segurança, ela está no autor e consumador das nossas vidas, aquele que morreu na cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, glorificando e exaltando a Ele. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 8, capítulo 8, Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, versículo da ceia da Bíblia, da bispa Anivalda. Romanos 8, 37 fala, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amor. E nós somos ministrados aqui na virada. Nós iremos viver o mesmo que Abraão viveu. Nós iremos ter Deus está começando a estabelecer uma aliança conosco. E Deus vai fazer o que Ele fez lá no versículo 17, no capítulo 17, versículo 7 de Gênesis. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E a tua descendência viverá o que ninguém mais viveu nessa terra. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Nós iremos viver o que ninguém viveu. João, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Procura verdadeiros adoradores que o adorem. E eu creio, queridos, que nós iremos viver uma fé sobrenatural do mesmo jeito que Davi viveu. Nós iremos ver a mão do Senhor. Eu posso falar com convicção isso. Eu falei outro dia com a Maraízes, a gente estava no carro e eu falei assim com ela. A gente tinha ouvido a pregação da pastora Valéria e aí a gente foi ver um negócio aqui por cima, na terça-feira, rapidinho voltamos. Aí eu falei assim com ela, Mara, eu não sei o que é que Deus tem com a gente.
Porque a gente sempre foi muito independente, autoritário. Eu faço, eu posso. E hoje a gente está vivendo o inverso. A gente depende das pessoas e dependemos totalmente de Deus. E aí eu pergunto, para que Deus? Não por quê, mas para que isso? Para que isso? E hoje, eu preparando a palavra, vendo o que Deus realmente queria, Deus me levou um louvor que a igreja não conhece. Eu coloquei lá, o Mateus colocou lá no grupo, queria que os meninos cantassem. Eu disse assim, eu quero só você que canta. Ele, não precisa, só o violão para mim tá bom. Né? É um louvor que fala assim, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro, pois sei que existe um rio. Eu adoro, pois sei que existe cura no Senhor. Eu adoro, pois sei que existe graça. Eu adoro, pois sei que Ele me ama. Ele me ama. Você crê nisso? Você quer que Ele te ama? Você quer que Ele te ama, querido? Feche os teus olhos então. Feche os teus olhos e ouça esse louvor. E ouça essa adoração. E ouça isso nessa noite. Porque as circunstâncias, esse louvor fala assim, por isso que eu fui ministrado por ele. As circunstâncias dizem que não. O meu medo também diz que não, porque nós temos, as contas vão chegando, os problemas vão chegando e a gente não sabe como resolver. Mas eu sei que existe um rio e existe um Deus que pode todas as coisas. Aleluia.